A mão dele tremeu ao segurar o envelope lacrado. Dentro estava o relatório completo sobre Yasmin, a jovem que sua família havia escolhido para ele comprar como esposa virgem. Sheikh Amir al-Rashid tinha poder para adquirir qualquer coisa no mundo, mas o que ele descobriu naquele papel mudaria tudo. O segredo que a família dela escondia era tão chocante que ele precisou sentar. Não era sobre ela, era sobre quem ela realmente era. E essa verdade faria o homem mais poderoso do deserto tomar a decisão mais inesperada de sua vida. O que estava escrito naquele documento que fez um sheik bilionário desistir de tudo? A resposta vai mexer com você de um jeito que nunca imaginou. Antes de começarmos esta história inacreditável, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar de que cidade você está assistindo. Dubai brilhava sob o sol escaldante da tarde quando Sheikh Amir al-Rashid recebeu a notícia que mudaria sua vida. Aos 35 anos, ele era considerado um dos homens mais poderosos do Oriente Médio. Seu império ia além do petróleo. Ele controlava tecnologia, imóveis e investimentos que movimentavam bilhões. Mas havia uma pressão que nem todo o dinheiro do mundo conseguia resolver. Sua família exigia um herdeiro. Sentado em seu escritório no último andar de um arranha-céu que levava seu nome, Amir olhava para a cidade, que parecia tão pequena lá de cima. Seu pai, o Sheikh Khalid al-Rashid, havia deixado claro na última reunião do conselho familiar: você tem 6 meses para se casar ou escolheremos alguém por você. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Amir sabia que não era uma ameaça vazia. Em sua cultura, família e tradição vinham antes de qualquer vontade pessoal. Ele não era contra o casamento. Na verdade, Amir sempre imaginou que um dia encontraria alguém especial. Mas os relacionamentos em seu mundo eram complicados. Toda mulher que se aproximava dele queria algo, dinheiro, status, conexões. Ninguém o via como apenas Amir. Ele era sempre o sheik bilionário, o prêmio a ser conquistado, e isso o cansava profundamente. Foi quando seu conselheiro mais próximo, Tariq, apareceu com uma proposta inusitada. Conheço uma família tradicional no Egito. Eles têm uma filha jovem, educada, de valores sólidos. Ela nunca teve namorado, foi criada longe dos holofotes. A família está disposta a negociar um casamento arranjado. Amir franziu o senho. Você está falando em comprar uma esposa? A palavra soou dura até para ele. Tariq balançou a cabeça. Estou falando em uma união tradicional, como nossos avós faziam. Um acordo entre famílias respeitáveis. A princípio, Amir rejeitou a ideia completamente. Ele não era o tipo de homem que comprava pessoas. Mas conforme os dias passavam e a pressão da família aumentava, ele começou a reconsiderar. Talvez um casamento arranjado fosse a solução. Sem falsas promessas de amor, sem mentiras. Apenas um acordo claro entre duas partes. Ele poderia oferecer segurança financeira para a família dela, e ela lhe daria o herdeiro que todos esperavam. Simples e direto. 3 semanas depois, Amir estava folheando um dossiê sobre Yasmin Mansour. A foto mostrava uma jovem de 23 anos, cabelos escuros e longos, olhos castanhos profundos e um sorriso tímido. Ela estudava literatura na Universidade do Cairo e, segundo o relatório, era uma moça reservada que passava a maior parte do tempo entre livros e a família. Perfeita no papel, talvez perfeita demais. Amir pediu a Tariq que fizesse uma investigação completa. Não quero surpresas. Quero saber tudo sobre ela e sobre a família. Se vou fazer isso, preciso ter certeza de que não há segredos escondidos. Tariq concordou e contratou os melhores investigadores particulares do Oriente Médio. Homens discretos que podiam descobrir qualquer coisa sem levantar suspeitas. Enquanto esperava o relatório, Amir tentava se convencer de que estava tomando a decisão certa. Ele conversou com seu primo mais próximo, Rashid,
que também havia passado por um casamento arranjado anos antes. Funciona, Amir. Minha esposa e eu não nos amávamos no início, mas construímos algo sólido. Hoje somos parceiros de verdade. O amor pode vir depois. As palavras trouxeram um conforto temporário, mas algo dentro de Amir ainda resistia. Na noite anterior à chegada do relatório final, Amir teve um sonho estranho. Ele estava no deserto, caminhando sozinho sob as estrelas. De repente, uma mulher surgia à sua frente. Não conseguia ver seu rosto com clareza, mas sentia uma conexão profunda. Quando acordou, seu coração batia acelerado. Seria um sinal? Ou apenas o subconsciente dele pedindo algo que ele não podia ter? No dia seguinte, Tariq entrou no escritório com uma expressão séria. O envelope lacrado em suas mãos parecia pesar toneladas. Aqui está tudo o que você pediu. Mas preciso avisá-lo. Há algo no relatório que vai surpreender você. Amir pegou o envelope, sentindo uma tensão no ar. O que você quer dizer com isso? Tariq hesitou. É melhor você ler sozinho. Eu estarei do lado de fora se precisar de mim. Amir ficou sozinho em seu escritório silencioso. A cidade lá fora continuava se movendo, mas dentro daquelas 4 paredes, o tempo parecia ter parado. Ele abriu o envelope devagar, quase com medo do que poderia encontrar. As primeiras páginas eram informações básicas, confirmando tudo o que ele já sabia sobre Yasmin. Boa aluna, sem antecedentes criminais, família respeitada na comunidade. Tudo normal. Mas quando chegou à página 15, seu coração parou. Ali estava a verdade que a família Mansur escondia há mais de 2 décadas. Uma verdade que mudava absolutamente tudo. Amir leu e releu aquele parágrafo, sem acreditar no que estava vendo. Suas mãos começaram a tremer. Não era possível. Simplesmente não era possível. Ele se levantou da cadeira tão rápido que quase a derrubou. Caminhou até a janela, tentando processar a informação. O segredo não tinha nada a ver com Yasmin diretamente. Ela era inocente. Mas sua família, sua linhagem, sua origem, tudo era diferente do que parecia. E o pior, aquele segredo estava diretamente conectado à própria família de Amir de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A descoberta não era apenas chocante, era impossível de ignorar. Amir sabia que se continuasse com o casamento, estaria desrespeitando algo muito maior do que tradições ou acordos familiares. Estaria cruzando uma linha que não podia ser descruzada. Ele pegou o telefone e ligou para Tariq. Entre aqui, agora. Precisamos conversar. Quando Tariq encontrou Amir com o rosto pálido, olhando para o relatório como se fosse uma sentença de morte. Você sabia disso? Amir perguntou com a voz trêmula. Tariq balançou a cabeça. Só soube quando li o relatório antes de trazer para você. É por isso que disse que você precisava ver sozinho. Amir jogou os papéis sobre a mesa. Como isso é possível? Como ninguém sabia disso antes? O conselheiro respirou fundo. Eles esconderam muito bem. A família Mansur mudou de cidade 3 vezes, alterou documentos, criou uma nova história. Se nossos investigadores não tivessem ido tão fundo, nunca descobriríamos. Amir passou as mãos pelo rosto. Essa informação muda tudo, Tariq. Tudo. Não posso seguir em frente com isso. O casamento está cancelado. Mas Tariq fez uma pergunta que deixou Amir ainda mais perturbado. E se Yasmin não souber de nada? E se ela for tão vítima dessa mentira quanto você? Amir ficou em silêncio. Essa possibilidade não havia passado por sua cabeça. Será que a jovem realmente desconhecia o segredo de sua própria família? E se ela soubesse, por que aceitaria um casamento arranjado justamente com ele? A noite caiu sobre Dubai e Amir ainda estava em seu escritório, tentando decidir o que fazer. Cancelar tudo seria o mais fácil, mas algo dentro dele dizia que havia mais nessa história.
Ele precisava saber a verdade completa. Precisava olhar nos olhos de Yasmin e descobrir se ela era cúmplice ou vítima. E, acima de tudo, precisava entender como um segredo tão grande havia permanecido escondido por tanto tempo. Ele tomou uma decisão. Tariq, agende um encontro com a família Mansur, mas não conte nada sobre o que descobrimos. Quero ver a reação deles pessoalmente. Quero ver se vão continuar mentindo ou se terão a coragem de contar a verdade. Tariq assentiu. Você tem certeza disso? Pode ser perigoso. Amir olhou para o relatório mais uma vez. Tenho certeza. Preciso fazer isso. Enquanto se preparava para deixar o escritório, Amir sentiu um peso enorme nos ombros. Ele havia entrado nessa negociação pensando apenas em resolver um problema familiar. Nunca imaginou que descobriria um segredo capaz de abalar as fundações de tudo o que conhecia. O sheik, que podia comprar qualquer coisa no mundo, agora enfrentava algo que o dinheiro não podia resolver. A verdade. Yasmin Mansur nunca imaginou que sua vida seria colocada à venda. Sentada no sofá da pequena sala de estar em sua casa no Cairo, ela ouvia em silêncio enquanto seu pai, Hakim Mansur, explicava a proposta que havia recebido. Um sheik de Dubai, um dos homens mais ricos do Oriente Médio, estava interessado em um casamento arranjado. A família oferecia uma quantia generosa, o suficiente para pagar todas as dívidas e ainda garantir o futuro de seus irmãos mais novos. Mas, papai, eu nem conheço esse homem. Yasmin tentava manter a voz firme, mas o medo transparecia em cada palavra. Como posso me casar com alguém que nunca vi? Seu pai evitou seu olhar. É assim que as coisas sempre foram feitas, Yasmin. Nossos avós se casaram assim e foram felizes. Você vai aprender a respeitar esse homem e talvez até amá-lo com o tempo. Sua mãe, Laila, permaneceu em silêncio ao lado do marido, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Yasmin sentia o mundo desabar sobre ela. Desde criança, sonhava em se apaixonar como nos livros que lia. Queria sentir aquele frio na barriga, aquela conexão especial que fazia duas pessoas se escolherem entre milhões. Mas agora, aos 23 anos, estava sendo informada de que seu futuro já havia sido decidido. E a pior parte era saber que sua família dependia disso. As dívidas eram reais. A situação era desesperadora. Depois daquela conversa, Yasmin trancou-se no quarto e chorou até não ter mais lágrimas. Olhou para a estante cheia de livros que a acompanhavam desde a infância. Romances de amor, aventuras, histórias onde os personagens tinham escolhas. Ela sempre acreditou que teria escolhas também, mas a realidade era muito diferente dos livros. Na vida real, às vezes você não tinha escolha alguma. Nos dias seguintes, Yasmin tentou encontrar uma saída. Conversou com sua melhor amiga, Amira, que ficou chocada com a notícia. Você não pode aceitar isso, Yasmin. Isso é absurdo. Estamos em pleno século XXI e seu pai quer te vender como se fosse mercadoria. Mas Yasmin sabia que não era tão simples. Se eu recusar, minha família vai perder tudo. Meus irmãos não vão poder continuar estudando. Podemos até perder a casa. Como posso ser egoísta assim? Amira segurou as mãos da amiga. E o que acontece com você? Com seus sonhos? Com sua felicidade? Yasmin engoliu em seco. Talvez a felicidade não seja para todo mundo, Amira. Talvez algumas pessoas nasçam para cuidar das outras, mesmo que isso signifique abrir mão do que querem. As palavras doíam ao serem ditas, mas Yasmin estava começando a aceitar seu destino, ou pelo menos tentando aceitar. Uma semana depois, chegou a notícia de que o sheik queria conhecê-la pessoalmente antes de fechar o acordo. A família inteira entrou em pânico, tentando preparar tudo para a visita. Hakim instruiu Yasmin sobre como deveria se comportar. Seja educada, mas não fale demais. Sorria, mas não seja muito expressiva. Mostre que você foi criada com valores, mas não pareça antiquada. Yasmin ouvia tudo aquilo sentindo-se como uma boneca sendo preparada para ser exibida.
Na noite anterior ao encontro, Yasmin mal conseguiu dormir. Ficou imaginando como seria esse sheik. Será que ele era arrogante? Cruel? Ela havia pesquisado na internet e encontrado algumas fotos. Amir al-Rashid era um homem bonito, isso ela não podia negar. Alto, ombros largos, olhos escuros e penetrantes, barba bem feita. Mas a beleza não significava nada. Ela precisava saber que tipo de pessoa ele era por dentro. O que mais a assustava não era casar com um estranho. Era a possibilidade de passar a vida inteira ao lado de alguém e continuar sendo uma estranha para ele. Yasmin sempre acreditou que o casamento deveria ser uma união de almas, não apenas um contrato. Mas talvez ela tivesse lido romances demais e conhecido a realidade de menos. Na manhã do encontro, a casa dos Mansur estava impecável. Leila preparou os melhores pratos, arrumou as flores mais bonitas e vestiu seu melhor traje. Hakim checava o relógio a cada minuto, nervoso. Yasmin estava em seu quarto, vestindo um longo vestido azul marinho que sua mãe havia escolhido. Cobriu os cabelos com um hijab delicado e olhou-se no espelho. A jovem que via ali parecia tão diferente da pessoa que realmente era. Quando a campainha tocou, o coração de Yasmin disparou. Era ele. O homem que poderia se tornar seu marido estava do outro lado daquela porta. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Você consegue fazer isso. É só um encontro, só uma conversa. Mas por dentro, ela sabia que era muito mais do que isso. Era o momento que definiria o resto de sua vida. Yasmin desceu as escadas devagar, sentindo as pernas tremerem a cada degrau. Quando entrou na sala, viu um homem alto de costas conversando com seu pai. Ao ouvir seus passos, ele se virou. E pela primeira vez, os olhos de Yasmin Mansur encontraram os olhos de Amir al-Rashid. Por uma fração de segundo, o mundo ao redor desapareceu. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar. Não era frieza, mas também não era calor. Era algo intenso, inquietante. Amir ficou surpreso ao ver Yasmin pessoalmente. As fotos não faziam justiça. Ela tinha uma beleza natural, sem exageros, mas havia algo mais. Uma tristeza nos olhos que ele reconheceu imediatamente. Ela não queria estar ali. Não era diferente dele. Ambos eram peças em um jogo muito maior, movidas por pressões que não podiam controlar. A família se sentou para o chá. A conversa era formal e desconfortável. Hakim falava sobre as qualidades de Yasmin como se estivesse vendendo um produto. Ela é ótima cozinheira, muito educada, nunca nos deu problemas. Yasmin sentia vergonha a cada palavra. Queria gritar que era muito mais do que aquilo, que tinha sonhos, medos, esperanças, mas permaneceu em silêncio, como lhe ensinaram. Amir, no entanto, não conseguia tirar os olhos dela. Não por sua beleza, mas pela forma como ela tentava se esconder. Ele conhecia aquele sentimento. Passar a vida inteira sendo o que os outros esperavam, nunca sendo realmente você. E ali estava ela, uma jovem sendo forçada a aceitar um destino que não escolheu, assim como ele. Em determinado momento, Amir pediu para falar com Yasmin a sós. Hakim hesitou, mas concordou. Os dois foram para uma varanda pequena nos fundos da casa. O silêncio entre eles era pesado. Finalmente, Amir falou. Você não quer isso, quer? Yasmin levantou os olhos, surpresa pela franqueza. Não se preocupe. Pode ser honesta comigo. A resposta dela veio em um sussurro. Não, eu não quero. Mas não tenho escolha. Amir assentiu. Eu entendo. Eu também não tenho escolha. Minha família exige um herdeiro e se eu não me casar logo, vão escolher alguém por mim. Pelo menos assim, posso ter algum controle sobre a situação. Yasmin olhou para ele, tentando entender aquele homem. Ele parecia tão perdido quanto ela. Então, somos dois prisioneiros, fazendo um acordo para dividir a mesma cela. A metáfora arrancou um sorriso triste de Amir. É uma forma de ver, sim.
Eles conversaram por mais alguns minutos. Amir explicou como seria a vida em Dubai, o que ele esperava do casamento. Yasmin ouvia tudo, tentando imaginar como seria viver em um lugar tão diferente, ao lado de um estranho. Mas havia algo em Amir que a deixava menos assustada. Ele não era cruel, não era arrogante, era apenas um homem cumprindo obrigações, assim como ela. Quando voltaram para dentro, Hakim estava ansioso. Amir fez um gesto para Tariq, que trouxe uma pasta de documentos. Antes de finalizarmos qualquer coisa, preciso esclarecer alguns pontos sobre a família de vocês. Hakim ficou pálido. O que você quer dizer? Amir abriu a pasta, mas não revelou o conteúdo ainda. Fiz uma investigação completa, como é de praxe, e encontrei algumas informações interessantes. Muito interessantes. O silêncio na sala era ensurdecedor. Laila segurou a mão do marido, ambos claramente nervosos. Yasmin olhava de um para o outro confusa. Do que ele estava falando? Que informações eram essas? Amir continuou. Antes de prosseguirmos, gostaria que vocês me contassem a verdade sobre a origem da família Mansur. A verdade completa. Hakim engoliu em seco. Não sei do que você está falando. Somos uma família comum, trabalhadora. Amir balançou a cabeça. Não minta para mim, Sr. Mansur. Eu sei tudo. Sei sobre as mudanças de cidade, os documentos alterados, a história inventada. Agora quero ouvir de vocês. A voz dele era calma, mas havia uma autoridade que não podia ser ignorada. Yasmin se levantou, o coração batendo descompassado. Papai, do que ele está falando? Que história inventada! Hakim não conseguia olhar para a filha. Yasmin, sente-se, por favor. Mas ela não se sentou. Quero saber o que está acontecendo. Que segredo é esse? A sala parecia girar ao seu redor. Tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. Hakim Mansur sabia que esse momento chegaria um dia. Por mais de 20 anos, ele e Laila carregaram um segredo que poderia destruir tudo o que construíram. E agora, ali estava um sheik poderoso, segurando nas mãos a verdade que eles tanto tentaram esconder. Não havia mais para onde correr. Era hora de confessar. Yasmin, você deveria sentar para ouvir isso. A voz de Hakim tremia. Ela balançou a cabeça ainda de pé. Eu vou ouvir em pé mesmo. Só me conte logo o que está acontecendo. Laila começou a chorar baixinho, cobrindo o rosto com as mãos. Amir permaneceu em silêncio, observando cada reação, cada movimento. Ele precisava saber se Yasmin realmente desconhecia tudo ou se era parte da farsa. Hakim respirou fundo e começou. Yasmin, o que vou te contar agora vai mudar tudo o que você conhece sobre nós, sobre nossa família, sobre quem você realmente é. A jovem sentiu um frio percorrer a espinha. O que você quer dizer com quem eu realmente sou? Seu pai levantou, incapaz de ficar parado. Você não nasceu aqui no Cairo, Yasmin. Você nasceu em um pequeno vilarejo na Síria. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Yasmin. Síria? Mas você sempre disse que eu nasci aqui, que toda a nossa família sempre viveu no Egito. Laila soluçou mais alto. Nós mentimos, minha filha. Tivemos que mentir. Amir observava tudo atentamente. Ele viu o choque genuíno no rosto de Yasmin. Ela realmente não sabia de nada. Era tão vítima quanto ele. Hakim continuou, e cada palavra era como uma bomba explodindo no coração de Yasmin. Há 23 anos, nossa família vivia na Síria. Eu trabalhava como contador para várias famílias importantes da região. Uma delas era a família Al-Rashid. Yasmin sentiu as pernas falharem. Al-Rashid? Como o sheik? Seu pai assentiu. Sim, eu trabalhava diretamente para o pai de Amir, o sheik Khalid Al-Rashid. Amir cerrou os punhos. Ele já sabia disso pelo relatório, mas ouvir das próprias palavras de Hakim tornava tudo mais real. Continue, ordenou. Hakim obedeceu. Durante anos, cuidei das finanças da família. Tinha acesso a informações privilegiadas, contas secretas, investimentos. Eu era confiável, ou pelo menos deveria ser.
Yasmin começou a entender para onde aquilo estava indo e o horror tomou conta dela. Papai, não! Por favor, me diga que você não fez o que estou pensando. Hakim não conseguia olhar para a filha. Eu roubei. Desviei uma quantia significativa das contas da família Al-Rashid. Na época, minha própria família estava passando necessidade. Meu pai estava doente, precisávamos de dinheiro para tratamentos. Eu pensei que ninguém notaria, que aquela quantidade enorme de dinheiro não faria falta para pessoas tão ricas. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Amir levantou-se, a raiva fervendo dentro dele. Você roubou de minha família. E depois fugiu como um covarde. Hakim baixou a cabeça. Sim. Quando percebi que estavam investigando, peguei Leila e fugimos. Mudamos de país, de cidade, de identidade, inventamos uma nova história, nos tornamos os Mansur do Cairo, uma família comum, sem passado suspeito. Yasmin sentia-se sufocada. Tudo o que ela conhecia era uma mentira. Sua vida inteira era construída sobre uma farsa. E minha certidão de nascimento, meus documentos, tudo falso? Laila finalmente encontrou coragem para falar. Tivemos que comprar novos documentos, Yasmin. Era a única forma de começar de novo, de te proteger. Proteger? A voz de Yasmin saiu em um grito. Vocês me protegeram mentindo para mim a vida inteira, me fazendo acreditar em algo que nunca existiu? Ela olhou para Amir, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia de nada disso. Você precisa acreditar em mim. Eu não sabia. Amir estudou o rosto dela. Cada fibra do seu ser dizia que ela falava a verdade. Mas isso não mudava o fato de que seus pais haviam roubado sua família. Hakim deu um passo à frente. Sheikh Amir, por favor, eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas isso foi há mais de 20 anos. Eu paguei por esse erro todos os dias da minha vida, vivendo com medo de ser descoberto. Amir virou-se para ele, os olhos duros como pedra. E você pensou que casar sua filha comigo seria uma forma de apagar esse erro? De ter acesso novamente à fortuna da minha família? Não. A resposta veio firme. Eu nunca procurei você, foi seu conselheiro que nos encontrou. Quando ele fez a proposta, eu fiquei aterrorizado. Sabia que se aceitasse, poderia ser descoberto. Mas nossa situação financeira era desesperadora. Pensei que talvez, depois de tanto tempo, ninguém fizesse a conexão. Tariq, que estava calado até então, interveio. E teriam conseguido se não fossem os nossos investigadores. Vocês foram muito cuidadosos apagando rastros. Yasmin sentou-se no sofá, a cabeça girando. Toda sua identidade estava desmoronando. Se ela não era quem pensava ser, então quem era? Uma filha de ladrões? Uma impostora vivendo uma vida baseada em mentiras? Ela olhou para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Tudo parecia irreal. Amir caminhou até a janela, tentando processar tudo. Ele viera ali, preparado para cancelar o casamento e nunca mais olhar para trás. Mas agora, vendo Yasmin destruída por uma verdade que nem mesmo conhecia, algo dentro dele hesitou. Ela era inocente. Não tinha culpa dos crimes de seus pais, mas o sangue que corria em suas veias era de ladrões que haviam traído sua família. Quanto? A pergunta de Amir cortou o silêncio. Hakim levantou a cabeça. Como? Quanto você roubou da minha família? Hakim engoliu em seco. 3 milhões de dólares. A quantia fez Yasmin cambalear. 3 milhões? Como é possível? Seu pai explicou. Na época era menos. Com juros e correção, ao longo dos anos, chegou a esse valor. Amir deu uma risada amarga. Meu pai procurou por esse dinheiro durante anos. Ele nunca esqueceu. Chegou a contratar detetives, investigadores, mas vocês sumiram completamente. Ele acreditava que você estava morto. Hakim tinha lágrimas nos olhos. Eu lamento profundamente. Se pudesse voltar no tempo, jamais teria feito aquilo. Mas não posso. Só posso viver com as consequências. Yasmin levantou-se, a voz tremendo de emoção. Então é isso?
Você me ofereceu em casamento para um homem cuja família foi roubada por você? Como você pôde fazer isso comigo? Como você pôde me colocar nessa posição? Hakim tentou se aproximar, mas ela recuou. Não encoste em mim, não agora. Ela sentia nojo, raiva, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Amir tomou sua decisão. Ele virou-se para a família, a voz firme e fria. O casamento está cancelado. Obviamente. Hakim assentiu, derrotado. Eu entendo, mas Amir não havia terminado. No entanto, vocês ainda devem 3 milhões de dólares à minha família, e eu vou cobrar cada centavo. Hakim ficou pálido. Eu não tenho esse dinheiro. Levaria várias vidas para conseguir juntar essa quantia. Então vocês vão trabalhar para mim até pagarem a dívida. Amir cruzou os braços. Você vai voltar a ser meu contador, só que agora de forma honesta, e vai passar o resto da vida pagando o que deve. Hakim não tinha escolha a não ser aceitar. Sim, Sheikh. O que você ordenar. Yasmin observava tudo em estado de choque. Sua vida havia sido destruída em questão de minutos. Antes de sair, Amir olhou para Yasmin. Seus olhos se encontraram. E por um momento houve uma conexão silenciosa. Ambos eram vítimas das circunstâncias, presos em situações que não criaram. Lamento que você tenha sido envolvida nisso, disse ele, a voz mais suave. Você não merecia. E então ele saiu, deixando para trás uma família destruída e uma jovem que não sabia mais quem era. Yasmin trancou-se no quarto e gritou até a voz falhar. Socou o travesseiro até as mãos doerem. Chorou até não ter mais lágrimas. Como sua vida havia chegado àquele ponto? Como tudo havia desmoronado tão rápido? Ela olhou para os livros na estante, todos aqueles romances com finais felizes, e sentiu uma amargura profunda. A vida real não tinha finais felizes. Tinha apenas verdades dolorosas e escolhas impossíveis. Do lado de fora, Amir entrou em seu carro, mas não deu ordem para sair. Ficou ali parado, pensando em tudo o que acabara de descobrir. Ele havia ido até aquela casa preparado para confrontar criminosos. Mas o que encontrou foi uma família quebrada e uma jovem inocente pagando pelos pecados dos pais. E por mais que tentasse, não conseguia tirar da cabeça a imagem dos olhos de Yasmin, cheios de dor e traição. 3 semanas haviam se passado desde aquela revelação devastadora. Yasmin mal saía do quarto. Recusava-se a falar com os pais, apenas o necessário. A traição que sentia era profunda demais para ser curada com desculpas ou explicações. Toda vez que olhava para Hakim e Layla, via estranhos, pessoas que ela pensava conhecer, mas que na verdade eram desconhecidos usando máscaras. Seu pai havia começado a trabalhar para Amir. Todos os dias saía cedo e voltava tarde, com o rosto marcado pelo cansaço e pela culpa. Ele agora era responsável por organizar as finanças de várias empresas da família Al-Rashid no Egito. O salário que recebia era justo, mas a maior parte ia direto para o pagamento da dívida. Levaria anos, talvez décadas, para quitar tudo. E Hakim aceitava isso em silêncio como uma penitência merecida. Yasmin tentava voltar à sua rotina na universidade, mas tudo parecia sem sentido. Seus colegas falavam sobre planos futuros, sonhos, expectativas. Ela apenas fingia ouvir. Como podia pensar no futuro quando seu passado inteiro era uma mentira? Amira tentava animá-la, mas até a melhor amiga começava a perder a esperança de vê-la sorrir novamente. Uma tarde, enquanto estudava na biblioteca da universidade, Yasmin recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ela hesitou antes de atender. Alô? A voz do outro lado fez seu coração disparar. Yasmin, é o Amir. Ela ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Preciso falar com você. Pessoalmente, pode me encontrar amanhã? A mente dela gritava para recusar, mas a boca disse sim, antes que pudesse impedir. No dia seguinte, Yasmin estava sentada em um café discreto no centro do Cairo. Usava roupas simples e havia amarrado os cabelos em um coque básico. Não queria chamar atenção.
Quando Amir entrou, todas as cabeças se viraram. Ele tinha aquela presença que era impossível ignorar. Mas seus olhos procuravam apenas uma pessoa. Quando a encontrou, algo em seu peito apertou. Eles se sentaram em uma mesa nos fundos, longe de olhares curiosos. O silêncio entre eles era desconfortável. Finalmente, Amir falou. Como você está? Yasmin deu uma risada sem humor. Como você acha que eu estou? Minha vida inteira foi uma mentira. Descobri que meu pai é um criminoso. E o homem que quase se tornou meu marido agora é o chefe dele. Estou ótima. A ironia em sua voz era palpável. Amir merecia aquilo. Eu entendo. E lamento que você tenha sido arrastada para essa situação. Yasmin o encarou. Por que você me chamou aqui? Para esfregar na minha cara que minha família destruiu a sua? Ele balançou a cabeça. Não. Chamei porque não consigo parar de pensar em você. As palavras pegaram Yasmin de surpresa. Ela não esperava por aquilo. Amir continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Desde aquele dia, não consigo tirar você da minha cabeça. A forma como descobriu tudo, o choque em seus olhos, a dor. Você é inocente nisso tudo, Yasmin. Não tem culpa pelos erros de seu pai. Ela sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Então, por que sinto como se tivesse culpa? Porque sinto como se carregasse o peso dos pecados dele. Porque você tem um coração bom, muito bom para o mundo em que vivemos. Amir inclinou-se ligeiramente para a frente. Eu vim aqui fazer uma proposta. Yasmin franziu o senho. Que tipo de proposta? Ele respirou fundo. Quero que você trabalhe para mim. Ela piscou, confusa. Trabalhar para você? Fazendo o quê? Amir explicou. Estou expandindo meus negócios aqui no Egito. Preciso de alguém que entenda a cultura local, que seja educada, inteligente. Você estudou literatura, tem boa comunicação. Pode trabalhar como minha assistente pessoal quando eu estiver no Cairo. Yasmin não sabia se ria ou chorava. Você está me oferecendo um emprego, depois de tudo? Amir assentiu. Sim, com um salário justo que você vai usar para si mesma, não para pagar dívidas de ninguém. Você merece ter sua própria vida, Yasmin, independente dos erros de seus pais. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por que você faria isso por mim? A resposta dele foi simples. Porque eu entendo como é ser prisioneiro das expectativas dos outros e quero te dar a chance de ser livre. Yasmin ficou em silêncio por um longo momento. Parte dela queria recusar. Trabalhar para Amir significava estar perto dele, e ela não sabia se conseguiria lidar com isso. Mas outra parte, a parte que estava cansada de ser vítima, queria aceitar. Queria provar que era mais do que os erros de seu pai. Eu aceito. As palavras saíram antes que ela pudesse repensar, mas com uma condição. Amir levantou uma sobrancelha. Qual? Você me trata como uma funcionária, não como a filha do homem que roubou sua família. Ele concordou. Trato feito. Nos dias seguintes, Yasmin começou seu novo trabalho. No início, era estranho estar no mesmo ambiente que Amir. Ela organizava sua agenda, atendia ligações, preparava documentos. Era um trabalho simples, mas a fazia se sentir útil. E pela primeira vez em semanas, ela acordava com um propósito. Amir era um chefe exigente, mas justo. Ele nunca a tratava com pena, e ela era grata por isso. Não queria compaixão, queria respeito. Com o tempo, eles começaram a conversar mais, não apenas sobre trabalho, mas sobre a vida. Amir contava sobre a pressão de sua família, sobre como se sentia sufocado pelas expectativas. Yasmin falava sobre seus livros favoritos, sobre os sonhos que tinha antes de tudo desmoronar. Havia uma conexão se formando entre eles, algo que nenhum dos dois esperava ou procurava, mas que crescia a cada conversa. Uma noite, depois de um dia particularmente longo, eles estavam sozinhos no escritório. Yasmin organizava papéis enquanto Amir revisava contratos. De repente, ele falou:
Você já se perguntou como sua vida seria se nada disso tivesse acontecido? Yasmin parou o que estava fazendo. O tempo todo. Imagino como seria se meu pai não tivesse roubado, se não tivéssemos fugido, se eu soubesse quem realmente sou. Amir olhou para ela. E quem você acha que é? Ela pensou por um momento. Eu não sei mais. Antes eu era Yasmin Mansur, a estudante de literatura que sonhava com uma vida simples e feliz. Agora sou apenas alguém tentando descobrir quem realmente é por baixo de todas as mentiras. Amir se levantou e caminhou até ela. Posso te dizer quem você é? Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Você é a mulher mais forte que já conheci. Alguém que teve seu mundo destruído e ainda assim levantou e seguiu em frente. Isso é quem você é. As palavras tocaram fundo no coração de Yasmin. Ninguém nunca havia falado assim com ela. Ninguém nunca havia visto sua força quando ela mesma só via fraqueza. Obrigada, ela sussurrou. Amir sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia em seu rosto. De nada. E então algo aconteceu. Um momento de silêncio onde ambos reconheceram que havia algo mais ali. Algo que ia além de chefe e funcionária, além de vítimas das circunstâncias. Algo perigoso e inevitável. Amir deu um passo para trás, quebrando o momento. Está tarde. Vou pedir que meu motorista te leve para casa. Yasmin assentiu, ainda processando o que havia sentido. Enquanto recolhia suas coisas, percebeu que algo havia mudado. Ela não via mais Amir apenas como o sheik poderoso ou o homem cuja família foi prejudicada. Via um ser humano, tão perdido e preso quanto ela. E isso era ainda mais perigoso do que qualquer segredo de família. No carro a caminho de casa, Yasmin olhava pela janela. As luzes da cidade passando em um borrão. Sua vida havia tomado rumos que ela jamais imaginou. De uma jovem prestes a ser vendida em casamento a uma mulher independente trabalhando para o homem que quase se tornou seu marido. Era bizarro, complicado e completamente inesperado. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no controle de seu próprio destino. E isso valia mais do que qualquer conto de fadas. 2 meses haviam se passado desde que Yasmin começou a trabalhar para Amir. Nesse tempo, muita coisa mudou. Ela não era mais a jovem assustada que descobrira que sua vida era uma mentira. Agora era uma mulher confiante, que sabia seu valor e não tinha medo de lutar por ele. O trabalho a transformara, mas não era apenas o trabalho, era Amir. A presença dele, as conversas, a forma como ele a olhava quando pensava que ela não estava percebendo. Amir também mudara. Seus amigos mais próximos notavam como ele sorria mais, como parecia menos tenso. Tariq, seu conselheiro, mencionou várias vezes que nunca tinha visto o sheik tão leve, e todos sabiam o motivo. Yasmin. Ela havia entrado em sua vida como uma complicação, mas acabou se tornando a melhor parte de seus dias. Ele se pegava procurando desculpas para ficar mais tempo no Cairo, apenas para estar perto dela. Mas ambos lutavam contra esses sentimentos. Amir, porque sabia que sua família jamais aceitaria um relacionamento com a filha do homem que os roubara. Yasmin, porque tinha medo de se entregar a alguém e descobrir que era apenas mais uma ilusão. Então mantinham uma distância segura, profissional. Pelo menos tentavam. Tudo mudou em uma noite chuvosa no Cairo. Yasmin estava trabalhando até tarde, finalizando relatórios importantes. Amir também estava no escritório, revisando contratos. A tempestade lá fora era violenta, raios cortavam o céu e trovões sacudiam as janelas. De repente, a energia acabou. O escritório mergulhou na escuridão completa. Yasmin? A voz de Amir cortou a escuridão. Estou aqui, ela respondeu, tentando manter a calma. Não se mexa, vou até você. Ela ouviu os passos dele se aproximando, cuidadosos na escuridão. Quando ele estava próximo o suficiente, ela sentiu a presença dele, o calor do corpo dele a poucos centímetros do seu. Está tudo bem? Ele perguntou, a voz baixa.
Sim, apenas um pouco assustada com trovões. Não era bem verdade, mas serviu como desculpa para o coração disparado. Amir pegou seu celular e acendeu a lanterna. A luz fraca iluminou o rosto de Yasmin e ele ficou sem ar. Ela estava linda, mesmo no meio daquela situação caótica. Os cabelos levemente desalinhados, os olhos grandes olhando para ele com uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Vamos sair daqui. Não é seguro ficar em um prédio alto durante uma tempestade assim. Eles desceram as escadas de emergência, 19 andares no escuro, apenas com a luz do celular, guiando o caminho. Quando chegaram ao térreo, a chuva estava tão forte que era impossível sair. Ficaram presos no saguão vazio do prédio, apenas eles dois e o som da tempestade. Amir tirou o paletó e colocou sobre os ombros de Yasmin. Ela tremia, mas não tinha certeza se era do frio ou da proximidade dele. Eles se sentaram em um sofá no saguão. O silêncio era quebrado apenas pelos trovões e pela chuva batendo nas janelas. Yasmin, Amir começou hesitante. Preciso te dizer algo. Ela virou-se para ele, o coração acelerado. O quê? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu tentei lutar contra isso. Tentei ser apenas seu chefe, manter distância. Mas não consigo mais. Não consigo parar de pensar em você. Yasmin sentiu o ar faltar. Amir, você sabe que isso é impossível. Sua família nunca aceitaria. E depois de tudo que aconteceu. Ele a interrompeu. Eu não me importo com o que minha família pensa. Não me importo com o passado. Me importo com você. Com quem você é agora. Com o que sinto quando estou perto de você. Yasmin, eu estou apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Yasmin queria responder, queria dizer que sentia o mesmo, mas o medo a paralisava. E se isso for só mais uma ilusão? E se no final eu acabar mais machucada? Amir pegou as mãos dela entre as suas. Eu não posso prometer um futuro perfeito. Não posso prometer que será fácil. Mas posso prometer que vou lutar por você, por nós, com tudo o que tenho. Você não é os erros de seu pai. É Yasmin, a mulher que me mostrou que ainda existe coisa boa nesse mundo. As lágrimas finalmente desceram pelo rosto de Yasmin. Eu também estou apaixonada por você. Tentei negar, tentei ignorar, mas não consigo. Você me fez querer acreditar em finais felizes de novo. Amir sorriu. Aquele sorriso raro que ela tanto amava. Então, vamos escrever nosso próprio final feliz. Juntos. E então, ele a beijou, suave e cuidadosamente. Como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas a realidade não demorou a bater à porta. Nos dias seguintes, quando Amir contou à família sobre seus sentimentos por Yasmin, a reação foi explosiva. Seu pai, o Sheikh Khalid, ficou furioso. Você perdeu o juízo? A filha do ladrão que nos roubou? Isso é uma traição à família. Amir manteve-se firme. Yasmin não tem culpa dos crimes do pai, e eu a amo. Vou casar com ela, com ou sem a bênção da família. A notícia se espalhou rapidamente. A família de Amir tentou de tudo para fazê-lo mudar de ideia. Ofereceram outras pretendentes, ameaçaram cortá-lo financeiramente, até tentaram envergonhá-lo publicamente. Mas Amir não recuou. Pela primeira vez na vida, ele estava lutando por algo que realmente importava. Não pelo dever, não pela família, mas pelo amor. Yasmin também enfrentou suas próprias batalhas. Hakim implorou para que ela recusasse Amir. Você vai trazer mais vergonha para nossa família. Ele está fazendo isso por pena, não por amor. Mas Yasmin conhecia a verdade. Ela via nos olhos de Amir o mesmo que ele via nos dela. Amor verdadeiro, aquele que supera todos os obstáculos. Papai, pela primeira vez na vida estou fazendo uma escolha por mim. E escolho ser feliz. Meses de batalhas se seguiram. Amir teve que provar à família que não estava sendo manipulado ou enganado.
Yasmin teve que provar que não estava atrás de dinheiro ou status. Foi um período difícil, com muitas lágrimas e momentos em que quase desistiram. Mas sempre que pensavam em desistir, olhavam um para o outro e lembravam por que estavam lutando. Finalmente aconteceu algo inesperado. O Sheikh Khalid pediu para falar com Yasmin sozinho. Ela foi até Dubai, nervosa, sem saber o que esperar. Quando se sentou à frente do homem poderoso, ele a estudou em silêncio por um longo momento. Meu filho mudou desde que você entrou em sua vida. Ele sorri mais, luta menos contra si mesmo. Pela primeira vez, eu o vejo feliz de verdade. Yasmin não sabia o que dizer. Khalid continuou. Eu odiava seu pai pelo que ele fez. Ainda odeio. Mas você não é seu pai. Vejo agora que condená-la pelos erros dele seria como condenar Amir pelos meus. E eu não quero que meu filho perca a chance de ser feliz por causa do meu orgulho. Yasmin sentiu esperança crescer em seu peito. Isso significa que o senhor aceita nosso relacionamento. Khalid suspirou. Significa que vou tentar. Não será fácil e haverá muitos na família que não vão aceitar. Mas se meu filho acredita em você, então vou dar uma chance. Não faça ele se arrepender. Yasmin segurou as lágrimas. Eu prometo que vou amá-lo e cuidar dele pelo resto da minha vida. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. O Sheikh assentiu e pela primeira vez Yasmin viu algo além de dureza em seus olhos. Ela viu um pai que amava o filho. 6 meses depois, Yasmin e Amir se casaram em uma cerimônia íntima. Não foi o casamento grandioso que um sheik geralmente teria, mas foi perfeito. Cercados pelas pessoas que realmente importavam, aquelas que apoiaram seu amor mesmo quando tudo parecia impossível. Quando Amir colocou o anel no dedo de Yasmin, ele sussurrou: "Você é minha maior aventura." Ela sorriu, com lágrimas de felicidade. "E você é meu final feliz." A vida deles não foi perfeita depois disso. Ainda havia olhares de julgamento, comentários maldosos, membros da família que se recusavam a aceitar. Mas eles enfrentaram tudo juntos. Yasmin continuou estudando, agora fazendo mestrado em literatura. Amir expandiu seus negócios, mas sempre garantia tempo para a esposa. Eles construíram uma vida baseada no respeito, na confiança e no amor verdadeiro. Akin eventualmente quitou sua dívida, mas a relação de Yasmin com os pais nunca voltou a ser como antes. Ela os perdoou, mas não esqueceu. Aprendeu que perdoar não significa fingir que nada aconteceu, mas sim liberar-se do peso do passado. E ela estava livre agora, verdadeiramente livre, para viver sua vida como sempre quis. 1 ano depois do casamento, Yasmin segurava nos braços seu primeiro filho, um menino de olhos escuros e sorriso encantador. Amir olhava para a esposa e o filho com uma ternura que nunca soube que tinha. Quem diria que o sheik que queria comprar uma virgem por conveniência acabaria encontrando o amor verdadeiro justamente onde menos esperava? Yasmin olhou para o marido e sorriu. Sabe, se você não tivesse descoberto o segredo da minha família, teríamos nos casado por obrigação e talvez nunca conhecêssemos esse amor. Amir beijou sua testa. Então, agradeço aquele segredo, porque ele destruiu o caminho que estávamos seguindo e nos forçou a criar um novo, um caminho que nos levou até aqui. E assim, a história do sheik que quis comprar uma virgem e desistiu depois de descobrir um segredo chegava ao fim. Mas a história de Yasmin e Amir, do amor que desafiou todas as expectativas e superou todos os obstáculos, essa história estava apenas começando. Porque os melhores finais felizes não são aqueles que acontecem facilmente. São aqueles que você luta para conquistar, que você constrói com suas próprias mãos, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, porque toda vez que você se inscreve, você está apoiando histórias de amor verdadeiro.
aquelas que nos fazem acreditar que, mesmo nas situações mais impossíveis, o amor pode vencer. E isso é algo que o mundo precisa mais do que nunca. Obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui significa muito para nós. Até a próxima história.